Bom dia para todos. Mais ou menos 60 de nós estivemos aqui 7 horas da manhã dando volta do lago. Foi muito bom cumprimentar alguns, pelo menos, naquele horário. Pretendo estar lá. Alguns comentaram, sua esposa está no lago também, correndo. Por que você não corre? Porque eu sou velho. Essa vozinha ainda corre bastante, mas foi muito bom, muito gostoso. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios. Tesouros em Provérbios será nosso assunto. Nos últimos 2 anos aqui na estância, ministrei em alguns salmos avulsos. Eu tenho por costume ministrar o que eu tenho feito recentemente na Primeira Igreja Batista, nossa igreja aqui de Atibaia, e ministrando sobre esse tema de joias para um caminhar com Jesus nas áreas mais práticas da nossa vida. Eu sou apaixonado por esse livro. Há mais de 30 anos eu dou aula de Provérbios, tanto aqui como em Benevides, perto de Belém, Palavra da Vida Norte, e outros lugares do mundo também, mas eu nunca tinha pregado mensagens para a igreja, povo de Deus. Hoje vai ser uma mistura de aula introdutória do livro de Provérbios, quase no centro do cânon bíblico, nossa coleção, a biblioteca de livros inspirados por Deus, e que fala diretamente para indivíduos, mas também para famílias. É um livro que norteia a condução das nossas famílias, da educação dos nossos filhos e, por que não dizer, os nossos netos também. Antes de nos mergulharmos no livro, eu queria rapidamente, como se tivesse caído de paraquedas, para alguns de vocês, falar um pouco da nossa história. Eu sou um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia desde 1987, quando chegamos dos Estados Unidos. Já perceberam, quem não nos conhece, que somos americanos, embora minha esposa é muito mais brasileira do que americana. Ela chegou em 63. Eu não posso falar a idade da minha esposa, né? Mas chegou em 63 com 3 anos de idade. E junto com o senhor Davi, Dona Mary Ann Cox, que junto com Ari e Haroldo, iniciando esse trabalho, e o Seminário Bíblico Palavra da Vida, que começou em 1965. Dou aula lá já há mais de 38 anos agora, em todos os cursos, mas hoje nosso ministério como casal é dedicado já há 4 décadas para resgatar famílias. Vindo eu de uma família desfeita, embora na igreja todo domingo, mas o alcoolismo destruiu a minha família. Eu vim para o Brasil em 1980 para fazer um estágio de família. Já tinha viajado para a África para jogar futebol, time missionário, mas eu queria estudar, ficar aos pés de uma família verdadeiramente cristã. E eu também queria namorar com a filha do senhor Davi e Dona Mary Ann. Eu vim em 80 para esse propósito e me encantei com o Ministério da Palavra da Vida Brasil, mas também mundo. Hoje, como Johnny falou ontem à noite, estamos em 11 estados, indo para o 12º. Temos tido o privilégio de estar em quase todos eles. Mas hoje, nosso ministério principal tem sido com as famílias dos nossos missionários. Nós temos no mundo da Word of Life 1.600, não acampantes, mas missionários. Na grande parte, casais jovens, solteiros, crianças pequenas lutando pelo sustento, lugares onde eles são tidos como as autoridades, mas tem suas próprias lutas. E nossa paixão tem sido, aos poucos, levantar nossos próprios recursos, viajar para esses lugares e ministrar um curso chamado Missionário. Sua família importa. Uma abordagem bíblica da perspectiva de Deus para não perder a própria família enquanto alcançam o mundo. Então tem sido algo muito especial para nós. E eu
Também sou casado com a minha linda esposa há 43 anos, 5 meses, 6 dias e 3 horas. Enquanto fazendo caminhada hoje, deu tempo para pensar nisso. O microfone aqui tem... Fernando, posso? Vamos ver se vai funcionar. Isto, obrigado. Eu deixo a minha esposa apresentar a nossa família, porque eu não consigo lembrar o nome deles, então fica melhor assim. Bom dia, Deus nos abençoe com uma família grande. Nosso primogênito também se chama Davi, casado com a Adriana. O Davi é um dos pastores titulares da Primeira Igreja Batista de Atibaia, e eles têm 3 filhos. Depois vem a Shelley, com o seu marido Ben, eles moram aqui dentro do condomínio também. Eles têm 7 filhos. Eles vêm almoçar conosco hoje e eles vêm em etapas, porque são muitos, né? Então, alguns vêm almoçar e os outros vêm jantar conosco hoje. Mas eles ajudam no departamento infantil da Primeira Igreja Batista de Atibaia. É claro, porque eles têm metade das Exatamente. crianças, né? Aí, depois vem o nosso filho Daniel. Daniel é tenente-coronel da Força Aérea Americana, casado com a Rachel. Eles têm 3 filhos e o ministério deles é muito interessante, porque o Daniel encoraja os soldados que têm um pouquinho de medo de falar da sua fé, e o Daniel tem sido bem firme e tem sido muito interessante ver o impacto dele. Depois vem o Steven, casado com a Hannah. Eles têm 4 filhos e o Steven é pastor de uma igreja no estado de Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Nossa caçula, Keila, esteve conosco ontem, ela e o Fabrício, jantando aqui. Eles têm 3 filhos, também se envolvem no ministério aqui da nossa igreja em Atibaia. E depois de termos os 5 filhos, quando eles tinham a idade entre 13 e 3 anos, nós adotamos uma menina que tinha 10 anos na época, a Juliana, e ela tem os seus 2 filhos e ela mora aqui por perto. Se alguém contou, tem 22 netos ali, mas, na verdade, são 23, porque a Julie tinha uma menininha que é uma longa história, mas nasceu com muitas dificuldades. Nós acabamos cuidando dela por 2 anos e depois Deus a levou. Eu ainda sou muito abençoado que eu tenho uma sogra e um sogro que chegaram agora, senhor Davi e dona Marianne Cox. Estavam fazendo um procedimento médico hoje de manhã, mas conseguiram chegar a tempo. É o senhor Davi e dona Marianne, os fundadores do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que foi a primeira escola da Palavra da Vida no mundo. E hoje são muitas que seguem a mesma filosofia, investimento em estudo da Palavra de Deus, viver a Palavra de Deus e praticar a Palavra de Deus. Estudo, vida e ministério. Muito bom. Quando fala de família, que é a nossa praia, embora não vai ser o foco principal, é um foco principal do livro de Provérbios. No centro da nossa Bíblia, nós temos um livro dedicado para o repassar da nossa fé à próxima geração, às próximas gerações. Provérbios é um manual de treinamento para pais e avós e bisavós, podemos até dizer. Educar, repassar o bastão da fé, o legado divino para a glória de Deus, para uma vida vivida no temor do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre 2 temas fundamentais, a partir do capítulo 1, versículos de 1 a 7, mas usarei esse primeiro texto, esse preâmbulo do texto de Provérbios, para introduzir o livro todo. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história das origens da Disney. Eu sei que hoje, com politicamente correto, todo esse envolvimento em movimentos que nós discordamos, a gente toma muito cuidado. Mas as origens da Disney, com Walt Disney, foram muito simplórias. Walt Disney começou os desenhos animados, fazendo um desenho por página, que depois foi filmada aquela página, a próxima página com leves mudanças
para filmar e dar pequenos movimentos. Os meus netos têm feito isso ao longo dos anos, pegando um bloco de papéis e colocando o desenho no canto. Primeiro desenho assim, segundo assim, e depois passando rapidamente. Se você cansar nas mensagens, já pode fazer isso aqui. E você passa rapidamente e você tem os movimentos assim. Foi assim que Disney começou. Filmando imagem após imagem para dar a impressão de movimento, de ação. Os desenhos animados. Hoje, no mundo de Pixar, DreamWorks e inteligência artificial, isso parece tão primitivo, mas foi assim que começou. O fato é que as nossas vidas são assim. Nós estamos escrevendo o livro da nossa vida, uma página de cada vez. Flora Whitmore disse assim: as portas que abrimos e fechamos a cada dia decidem as vidas que viveremos. Ou seja, cada decisão que nós tomamos nas encruzilhadas da vida acaba determinando a vida que nós viveremos. Então a pergunta óbvia e o que Provérbios vai responder, ou nos ajudar, é que nas encruzilhadas nos direcionar à direita, à esquerda, ao reto toda a vida. E essas decisões tomadas, a soma delas acaba ditando a nossa vida. Provérbios é um livro, um manual para guiar o povo de Deus, para tomar decisões sábias. Vamos explicar a ideia da palavra sábia em Provérbios, para a glória de Deus. Sucesso, não necessariamente aos olhos do mundo, e também direcionar os nossos filhos, os nossos netos, nesses mesmos caminhos. Ou seja, a sabedoria de Deus, a lâmpada aos nossos pés, uma bússola que nos direciona, o mapa do labirinto chamado vida. Provérbios nos ajuda. Talvez mais do que qualquer outro livro da Bíblia, por ser o livro mais prático. Agora uma preocupação que talvez já se levante. Davi, eu já tomei muitas decisões erradas. Eu fui à esquerda quando era para a direita. Eu continuei reto toda a vida, mas eu errei a saída. E agora, o resto da minha vida, eu estou fora da vontade de Deus. A boa notícia é que o nosso bom e gracioso Deus é tão grande, tão poderoso, como nós cantamos, grandioso és tu. Ele nos ama tanto que Ele não permite que as decisões erradas, que provavelmente tomamos todo dia, ditem que nós estaremos para sempre fora da vontade de Deus. Deus é capaz de nos trazer de volta exatamente para o lugar onde sempre queria que nós estivéssemos. Senão todos nós estaríamos perdidos para todo sempre. Mas, cuidado. E um cuidado para os nossos filhos. As decisões importam, sim. Algumas vão, sim, determinar um desvio que nos desqualifica de certas oportunidades. Mas nós perdemos algo precioso. Naquele tempo que nós nos desviamos, e muitos aqui talvez em algum momento da sua vida se desviaram dos caminhos do Senhor. Deus te trouxe de volta, você está onde Deus queria que estivesse, mas você perdeu algo precioso, chamado tempo. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus. A palavra poema na língua grega não é poema, poesia, mas obra de arte. Deus está esculpindo na vida de cada um de nós uma obra de arte, a imagem de Cristo Jesus. E aquele tempo que estávamos longe da talhadeira divina,
deixamos de ser parecidos com Jesus. Somos feitura dele, diz Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, ou seja, no pomar de frutos da vida. Enquanto estamos dentro do pomar, nós temos a oportunidade de colher frutos para levar para o Senhor, mas aquele tempo que estamos fora daquele caminho, nada. Eu não quero perder tempo. Eu quero eu quero tomar decisões sábias. E isso que o livro vai nos ensinar. E hoje eu gostaria de fazer esse panorama no momento. Eu falei para Felipe, nós temos 1 hora de estudo bíblico. Hoje eu vou usar talvez todo esse tempo, mas os outros dias um pouco menos, eu espero. Como tomar decisões sábias. E aqui vem a frase-chave do dia. Esse tal de temor do Senhor. Normalmente quando eu prego, deixo uma grande ideia, algo que ensinamos nossos alunos, a lição moral principal, um resumo do que Provérbios 1:7 e o livro nos ensinarão. Quem toma decisões no temor do Senhor vive uma vida de eterno valor. Investimentos que ninguém pode tomar. Que a queda da bolsa não pode diminuir. Que mudanças de leis, de regime, de governo, não pode roubar. Quem toma decisões do temor do Senhor, vive uma vida de sucesso aos olhos de Deus. De decisões acertadas. Então vamos trabalhar como se fosse até mesmo uma aula, algum entendimento prévio de como um livro chamado Provérbios funciona. Primeira coisa, a observação é que Provérbios faz parte da chamada literatura de sabedoria. Sabedoria no sentido de adquirir a perspectiva do alto. Livros como Jó, que levantam aquelas perguntas que perturbam a alma da gente. Como entender o sofrimento? Por que crianças têm leucemia? Porque nossa netinha, cardiopata, tinha que morrer algumas horas antes da cirurgia definitiva da vida dela. Nós não entendemos, mas confiamos. Eclesiastes, do outro lado. Como viver uma vida que tem significado no mundo que não faz sentido. Debaixo do sol, pessoas confusas, malignas. Como nós podemos ter significado? O Cântico dos Cânticos, para alguns, também trabalha questões, dúvidas, como conduzir um romance. Um relacionamento amoroso debaixo da bênção de Deus, quando quase tudo que nós ouvimos é contrário ao que a palavra de Deus diz. Mas Provérbios, no meio desse conjunto de livros, como tomar decisões sábias, da perspectiva eterna. O Salmo 90, que é um salmo didático de sabedoria. O salmista mais antigo, Moisés, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para adquirir um coração sábio. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Oh Deus, eu não quero que a minha vida seja como tanta areia passando pelos dedos, como algodão doce que se derrete, ou talvez pior, algodão amargo. Eu quero uma vida de significado. Esse é o Provérbios, onde encontra-se na literatura chamada sabedoria de dúvidas. Mas o provérbio também é o que nós chamamos de um gênero literário. A Bíblia é composta de vários tipos de literatura que nós lemos com lentes diferentes. Lemos a lei, Pentateuco, de uma forma, história. Nós lemos livros apocalípticos, como Apocalipse, de outra forma, epístolas, narrativas.
O provérbio é um gênero literário. Aqui vem vários problemas hoje, porque alguns querem que provérbios seja uma caixinha de promessas, em que Deus está amarrado e tem que nos atender, como se cada ditado de provérbios fosse uma garantia de sucesso total. Mas não é assim. O provérbio é um tipo de literatura que é uma observação em pouquíssimo espaço, de largas experiências, mas são generalizações, admitem exceções. Nossos provérbios populares são assim também, a mesma coisa. É o que normalmente acontece, é o que pode acontecer, mas não vem com notas de rodapé, explicações, PS, exceções. Então tome cuidado. Quando a Bíblia, de forma proverbiana, diz, nunca vi o justo passar fome, isso não quer dizer que não tenha cristãos na Somália, Senegal ou outros países passando fome. O apóstolo Paulo falou que passou fome muitas vezes. Deixa eu dar alguns exemplos de provérbios populares. Alguém já sabe o que é? Qual é o ditado? Filho de peixe, peixinho é. Pergunto. Sempre? Eu tenho 3 filhos homens. Cada um totalmente diferente do outro. Em alguns aspectos, puxa um pai, mas nós entendemos. Tal pai, tal filho. Que tal esse aqui? Casa de ferreiro, espeto de pau. Qual a ideia? Santo de casa, não faz milagre, filho de pastor, malandro é. É uma observação, de fato, essa observação talvez não seja a maioria. Em alguns casos, isso pode acontecer. O provérbio serve como alerta. Tem mais um aqui. Essa é mais difícil. Não foi mais difícil. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se a pedra for diamante, vai furar? Pastor Davi, está sendo meu Caxias. Não é assim, nós sabemos que são observações. Os provérbios é a mesma coisa. São condensações em forma poética. Terceira observação importante, antes de nos mergulharmos em alguns textos bíblicos. A ideia de poesia hebraica não é rima de som, que pode ser muito bom, quando as palavras têm o mesmo tom, ou som também. A ideia é de rima de pensamentos paralelos. Isso chama-se paralelismo. Podem ser opostos. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. São opostos dizendo a mesma coisa, andando juntos. Podem ser paralelos mesmo, sinônimos, andando juntos, ou até sintéticos, que eles chamam uma linha completa, outra como ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velha não se desviará dele. Figuras de linguagem, economia de palavras, então você não tem notas de rodapé. Essas são as características: paralelismo, figuras de linguagem, economia de palavras. Deixa eu dar uma ilustração do que não seria um provérbio. A tendência exacerbada, constatada entre os progenitores, é que exibem verossemelhança de formas múltiplas na vida daqueles gerados por eles. Amém? Ou seja, tal pai, tal filho. Essa natureza bela da poesia proverbiana. Deixa eu dar um exemplo que, para mim, comprova que os provérbios não são para ser forçados, exigidos, garantias de sucesso total,
Porque nós temos livros como Jó e Eclesiastes, de ambos os lados, nos mostrando, a não ser que a soberania de Deus dite um sofrimento, uma dificuldade, pobreza, outras coisas. Não podemos forçar os provérbios. Provérbios 26, 4. Vamos ler em voz alta, juntos, envolver vocês aqui também na nossa aula. 1, 2, 3. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Provérbios 26, 4, é claro. Você não entra no bate-boca com o tolo que está semeando, porque senão você vai se rebaixar para o nível dele. Não entra nessa, cai fora. Ótimo conselho. Mas implícito nos provérbios é bom senso, sabedoria situacional, porque o próximo versículo do texto diz o contrário. Ao insensato responde sim, segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Caramba, o que eu faço agora? Eu diria, se um desses versículos estivesse no início do livro e outro no final, e agora está meio complicado. Mas os editores inspirados finais do texto colocaram lado a lado. Qual é a ideia? Cara, e usa a sua cabeça. Provérbios diz que dívida é escravidão. Provérbios 22, 7. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Ah, então é pecado ter dívida. Não, não diz que é pecado. Pode ser tolice, mas eu vou dizer, se a minha filha tem leucemia, eu vou, com todas as dívidas do mundo, fazer o que ela precisa para ser curada. Usa a cabeça. Tem hora que o insensato está se exaltando de tal forma que vai contagiar seus filhos, colegas de quarto, de time, liderança da igreja. E nessas horas você tem que peitar sim. Os 2 versículos ilustram a natureza dos provérbios. Dadas essas instruções iniciais, vamos olhar para Provérbios capítulo 1. Pessoal, por favor. Obrigado. Provérbios capítulo 1. Tesouros em Provérbios. Nós vamos trabalhar 2 questões. Por que seguir a sabedoria bíblica? O pai no livro vai vender esse peixe chamado sabedoria. E como viver uma vida sábia? O prólogo do livro já responde essas 2 perguntas. Provérbios 1, versículo 1, que é o título do livro, Provérbios de Salomão. Filho de Davi, o rei de Israel. Agora vem uma sequência de 5 infinitivos, dependendo da versão da Bíblia que você usa. Para a razão pelo livro. São poucos livros bíblicos que nos entregam de mão beijada a razão de existir. Agora já sabemos, ele coloca o prêmio na prateleira mais baixa. Para aprender Hokmah, uma palavra-chave para nós, sabedoria. E o ensino, disciplina de vida. 2, para entender palavras de inteligência. 3, para obter o ensino, mesma palavra do versículo 2, do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para ser um conselheiro sábio de outros, para andar bem na vida. Para dar 4, ao simples. Essa palavra é uma das personagens em Provérbios. O simples é o bobão, o ingênuo, que ainda não sabe que não sabe,
Mas ele também se beneficia para dar aos simples prudência. E aos jovens, que é paralelo aqui, os jovens e os simples são as mesmas pessoas no paralelismo da poesia. Conhecimento, bom siso, bom senso. Nossos filhos precisam disso. Agora, a exortação, ouça o sábio. Opa, não somente o simples bobão, mas aquele que já subiu a escada de entendimento, discernimento, prudência, pode adquirir mais. Que legal. É para todos. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o entendido, paralelo ao sábio, adquira habilidade. Aqui vem aquela ideia do marinheiro, de um piloto, de conduzir com jeitão, com habilidade, o navio da sua vida por mares tempestuosos. E quinto infinitivo, versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, ou seja, provérbios. E agora vem o lema. A maneira pela qual nós podemos atingir esses 5 infinitivos de propósito, ele declara, primeira de 17 vezes no livro, o temor do Senhor. Um relacionamento de intimidade com o Eterno, o ancião de dias, o criador de galáxias e átomos. O andar com Ele é ponto de partida de uma vida bem vivida, do saber. Mas, e agora vem aquele paralelismo antitético de opostos, o outro lado disso, os loucos é outra forma, outro tipo de pessoa. O simples é o bobão. Mas o insensato tolo, o louco, é um degrau abaixo. Os loucos desprezam Rockman. Desprezam sabedoria, desprezam ensino, desprezam qualquer ideia de disciplina. Vamos examinar um pouco esse texto. Não sei se sabe, mas o título dos livros bíblicos do Antigo Testamento, em hebraico, sempre são a primeira palavra do livro. O título do livro, que começa Mishlei Shelomo, Provérbios de Salomão, é Mishlei. Mishlei vem da palavra machal, que é provérbio. O provérbio é uma analogia. A essência do provérbio é uma comparação, como Jesus nas parábolas. O reino dos céus é como... E Jesus traz o abstrato para cá. Ele que conhecia tão bem o reino dos céus, usa ilustrações práticas do dia a dia. Olhe mais adiante em Provérbios, capítulo 25, só para ilustrar essa natureza do machal, o provérbio é uma comparação do conhecido, talvez com desconhecido, do concreto através do abstrato, através do concreto. Por exemplo, 25, capítulo 25, nós temos vários textos que fazem essas analogias ilustrativas. 25:11 é uma das minhas prediletas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. O machal faz essa analogia, você tem que entender a beleza, o brilho, o destaque da maçã de ouro com esse pano de fundo de prata, de prato. O próximo versículo, como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento, filho, presta atenção. Versículo 13, como o frescor de neve no tempo de ceifa, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Tem muito mais, olha 19, como dente quebrado e pé sem firmeza. Todos nós já passamos por isso.
um jogo de vôlei, arrebentou o nosso tornozelo, como aconteceu com a minha esposa alguns anos atrás, e por alguns meses, aquele pé não suportava absolutamente nada. E o texto diz, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é que eu entoa canções junto ao coração aflito. Todas as coisas cooperam para o bem, alegre-se. Não. É inconveniente, nós entendemos isso através do machal. Agora, depois disso, o texto de 2 ao versículo 7 responde duas perguntas para nós. Para vender esse peixe, sabedoria para nós, mas também para a próxima geração, o pai em Provérbios clama não menos de 28 vezes. Dando razão, fazendo cabeça, lavagem cerebral com água pura, não do rio Tietê. Da alma do seu filho, ele diz 28 vezes, Beni, Beni, filho meu, ouça minhas palavras, escuta o que eu digo, escreva as palavras na tábua do teu coração, use-as como colar no teu pescoço, como diadema na sua cabeça, seja filho conhecido como quem tome decisões acertadas, porque você ama o Senhor e a sua palavra. Por que seguir sabedoria? Ele vende esse peixe no capítulo 1. Depois disso, responde como viver uma vida sábia. Nós vamos seguir essa sequência, então. 3 razões no texto por que nós devemos seguir Rockman. Versículos 2 e 3, a sabedoria bíblica nos guia em caminhos de sabedoria, habilidade, jeitão, a vida como obra de arte e justiça. Nós já lemos o texto. Para aprender, adquirir Rockman. A palavra-chave do livro, junto com o temor do Senhor. Ensino para entender, palavra de inteligência, para obter um ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Você adquire discernimento moral, habilidade vivencial, assistência social e conselho genial. Não peça que eu repita isso. Não, vou repetir. A sabedoria te dá discernimento moral, o certo, o errado, cinzento, nem tanto. Habilidade vivencial para conduzir a vida ao alvo. Assistência social através da comunhão, impacto na comunidade da fé e conselho genial que você não somente recebe, mas concede. Essa palavra sabedoria é fantástica. Mencionei ontem à noite que a ideia do termo Rockman é de adquirir a perspectiva, a vista por cima. A vista que Deus tem da realidade. Eu chamo isso o drone divino. A palavra de Deus que sobrevoa as nossas vidas. E quando nós temos nossa antena ligada, o GPS da palavra de Deus, para sermos guiados pelo Senhor. GPS. Nós sabemos onde virar, onde continuar, reto toda a vida. Rockman, nada mais, nada menos é do que a perspectiva do alto. Se você algum dia, se talvez já tenha, um drone para sobrevoar a sua vizinhança, é capaz de você descobrir que seu vizinho tem piscina, nunca te convidou. Você vê coisas com outros olhos. Agora, a perspectiva debaixo do sol. Essa perspectiva de Salomão em Eclesiastes. Debaixo do sol, ficamos perdidos. Podemos dizer como ratos vendados no labirinto da vida. Atropelando, batendo cabeça,
Deus criou o mundo. A gente ligou de novo as luzes aqui, pode. Não sei o que está dando. Logo nós vamos dançar. Atrapalha mesmo. Agora sim. Ficamos perdidos. Deixa eu abrir o coração. Uma das razões porque eu me apaixono por lecionar essa matéria para o CLD, o nosso curso de liderança, discipulado, teológico, ministerial. Alguns de vocês já fizeram, alguns mandaram seus filhos, já dei aula para eles, porque tem toda a vida pela frente. Eu vejo tanta gente batendo cabeça nas paredes que Deus revela quais são os limites. E insistimos e quebra a cara e não precisa. Deus, no seu infinito amor, nós já nos deu, claro, 66 livros, mas de uma forma especial, esse livro. Mas se você não confiar nele, se não honrá-lo, seguindo, mesmo contra todo o bom senso do mundo, você vai quebrar a cara. Por isso, o versículo predileto da vida da minha sogra. Confie no Senhor, mesmo quando não entender. De todo o teu coração, do seu ser, das suas emoções, pensamentos e ações. Não te estribe, apoie no seu próprio entendimento. Os provérbios chamam isso, sabe os seus próprios olhos. Nossos filhos começam a vida assim. Outra questão. Corrijam os pais, rejeitam disciplina, são tolos. Reconheça a palavra hebraica que é conheça o Senhor. Esse é o temor do Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Você quer uma vida bem vivida aos olhos de Deus? Confiar nele e não no seu achômetro. Eu acho, eu penso, eu sei que esse texto diz assim, mas fulano de tal, numa pesquisa feita entre tantos, diz outra coisa. Tolo. Vai se dar mal. Sabedoria bíblica significa adquirir a perspectiva de Deus sobre tudo que acontece. E agora tomar decisões com habilidade. Esse é o GPS. Para sermos guiados pelo Senhor. Em primeiro lugar, a sabedoria bíblica, conforme o texto, nos guia em caminhos de sabedoria, habilidade, rócma e justiça. Mas em segundo lugar, nos faz crescer na arte de viver. Ou seja, a palavra de Deus revela essas paredes invisíveis, as leis espirituais, tão certas como a lei da gravidade. Ou seja, eu vou fazer uma experiência aqui. Eu nunca fiz aqui nessa capela, não sei se vai funcionar. Mas aquele mesmo bloco de papéis, não faça isso em casa. Eu vou soltar. Vocês viram isso? Deixa eu mostrar de novo. Não tem absolutamente nada segurando ou puxando. Davi, qual é o seu problema? A lei da física, a lei da gravidade é inviolável. Se você saltar de avião sem paraquedas, você vai se tornar panqueca. É inevitável isso. Mas da mesma forma, Deus criou o universo com essas paredes invisíveis. E se você insistir, você vai se dar mal. Para dar prudência ao bobão. E conhecimento, discernimento ao inexperiente. Que o sábio acalme. Ouça e cresça em prudência. E que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Deixa eu dar uma boa nova para todos. Muito embora
Provérbios é um manual de treinamento doméstico de pai para filho, neto. Sabedoria não se adquire geneticamente, pelo DNA. Esse texto está dizendo, todo mundo. Não tem que ser de um lar cristão, em que mamãe e papai fizeram catequismo, culto doméstico todos os dias. Isso é bom, é excelente, eu quero isso para os meus filhos, meus netos. Mas você pode ser sábio. Vindo de um lar desfeito, pais que não conheciam o Senhor, se convertendo mais tarde na vida, mas aquela paixão de conhecer a Deus, a sua palavra, e quando o Espírito cutuca, você diz, sim, Senhor, você é cheio do Espírito, e você anda bem. Esperança para todos. Pela Rockman. Ih, o computador aqui não tem. A palavra hebraica, porque quando passa de um computador para outro, e se não tem a fonte, eu não verifiquei isso, não está escrito corretamente, mas a palavra Hokmah é a palavra hebraica para sabedoria, que nada mais significa do que habilidade. Esperteza no bom sentido, perícia e os adjetivos relacionados. De novo, para entendermos bem, o livro foi escrito para você fazer da sua vida uma obra de arte. Que não é, até esse ponto, por causa de decisões cabeçadas que já deu na vida, há tempo. Essa palavra foi usada ao longo do Antigo Testamento em contextos não espirituais e materiais, para descrever o artesão, fabricante de ídolos, ou principalmente os que trabalhavam no tabernáculo, no livro de Êxodo, homens hábeis, sábios, na costura, ourives, escultura. Para nós, poderíamos aplicar esse termo para o jogador. Aquele que coloca efeito na bola, que faz a sua curva e entra no gol. É sabedoria, habilidade. Outro exemplo para talvez outra parte da audiência. Minha esposa é costureira. Ela monta, desenha da própria cabeça. Não entendo como é possível um ser humano ser tão lindo e tão habilidoso. E sábio também, porque casou-se comigo. E para os nossos filhos, quando casaram, ela mesma, com Hokmah, fez colchas especiais, diferentes para cada um. Quando os netos nascem, faz um quilt diferente e personalizado para cada um deles também. Essa ideia de Hokmah, talvez mais uma ilustração que eu uso já há muitos anos aqui, com meus alunos, porque eu sou fã, torcedor do melhor time do mundo. Eu vi alguém aqui hoje na caminhada usando a boné de Green Bay. Eu não quero nem ver essa pessoa na minha frente, porque meu time é dos Eagles de Filadélfia. No Brasil hoje tem mais torcedores do NFL, do futebol americano, do que qualquer outro país do mundo fora os Estados Unidos. Impressionante, quase 40 milhões acompanham. A bola de futebol é esquisita, né? Esse formato, mas tem algo interessante. Tem algum jovem que já jogou, que está mais para trás? Já pode ficar lá. Vai. Você já você consegue pegar a bola? Vai. Deixa lá, a gente faz. Passa para esse lado aqui. Isso não sai da... A bola de futebol americano, você não nasce sabendo jogar essa bola. Não, é bem para frente, eu não quero quebrar nada aqui que eles vão tirar do meu salário. Mas eu poderia ensinar a maioria de vocês como jogar essa bola com espiral. Pode jogar de volta. Não assim. Foi isso que escolhi esse jovem. Mas com o tempo, por exemplo,
ensinando, você cresce em sabedoria, habilidade. Você sempre coloca o dedinho mais ou menos no meio desse cadarço. Não tem muita pressão nas outras. E você simplesmente deixa a bola sair por último com esse dedo em espiral, assim, direto para o alvo. Vamos tentar mais uma vez. Ok, foi melhor, pode voltar. Gente, a ideia da Rock é que você aprende com treino, experiência, erros, como direcionar a vida por espiral para o alvo da glória de Deus. Nós podemos, e o livro escrito para isso. Nos outros dias nós vamos ver algumas áreas da nossa vida que o texto é muito claro. Mas uma terceira razão. A sabedoria bíblica nos protege. Logo depois do nosso texto, olha o versículo 8 do capítulo 1, Provérbios 1, 8. O pai diz: Beni, filho meu, ouve o ensino do teu pai, filho, não deixes a instrução da tua mãe. Será um diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Filho meu, Beni, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, filho. Se disserem, o pai é muito sábio, ele sabe exatamente o que essa quadrilha vai falar. Mais tarde no livro ele diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Leia junto comigo esse texto fantástico do capítulo 22. 1, 2, 3. O prudente vê o mal, esconde-se. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O drone divino, a perspectiva do alto, esse detector de minas submersas no caminho, faz com que nós nos desviemos desses laços, dessas armadilhas, que vai ser nosso último tema essa semana, laços que podem detonar a sua vida. O prudente vê isso de antemão, tem uma visão raio-x. Mas os bobões, os simples, os inexperientes, os com cabeça dura, não querem nada saber disso. Há caminho, que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Talvez o meu texto predileto, um dos pelo menos do livro, é capítulo 4, que diz exatamente isso. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Cada decisão em direção à luz leva a mais luz, mais luz. Decisões importam. Mas o caminho dos perversos é como escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam, porque chega o ponto de tanta decisão, tanta cabeçada, que você não tem nem cabeça para decidir bem. Escuridão. Vou ser bem prático aqui nessa reta final. Ainda tem mais um versículo para tratar, mas parece muito bonito. Na capela, na estância, a palavra da vida. Mas na vida real, e contra a maré, até mesmo dentro da igreja, seguindo o que a palavra de Deus diz, a sabedoria do alto, e o mundo e às vezes amigos até falando o contrário. Vamos fazer uma experiência. Só observando por cima a nossa audiência em duas metades. Esse lado parece muito mais mundano. Então, vocês vão ser do mundo. Eu vou falar, o mundo disse, e vocês vão ler o que está escrito. E esse lado piedoso, os santos, a minha sogra. Vocês vão falar o que Deus fala, mas notem, não é fácil. Mundo, se preparem. 1, 2, 3. O mundo diz... Vocês são mal mesmo. Mas Deus fala. Não é isso que ouvimos hoje.
O mundo diz, o homem é basicamente bom. Mas Deus fala, justiça está no coração de todos. O mundo fala, educação é a resposta para tudo. Mas Deus diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. A filosofia do mundo. Ame coisas e use pessoas. E Deus fala, o mundo diz, deixa a criança achar seu próprio caminho. Mas Deus fala, ensina a criança no caminho que deve trilhar. Esse próximo é bem forte. O mundo diz, disciplina traumatiza. E Deus fala, disciplina treina. Filosofia financeira do mundo. Pegue agora, pague depois. E Deus fala, dívida é escravidão. O mundo, Deus, o mundo diz, sua ira. E Deus fala, contenha sua ira. Encruzilhadas, todos os dias. A minha vida é sábia. Até que as decisões tomadas foram acertadas. Estou sendo bem-sucedido na arte de viver. Desenvolvendo discernimento entre certo e errado, sabedoria e tolice. Cada vez mais ciente da minha falta de sabedoria, minha necessidade como vaso de barro de Deus, da sua força, em tudo que eu faço. Eu estou repassando para outros, filhos, amigos, aconselhados, netos, a perspectiva do alto. Eu conheço a Deus e sua perspectiva. Para eles também tomarem decisões acertadas. Tenho coragem de seguir o conselho de Deus e sua palavra, mesmo quando vai contra a maré. Mas tem outra pergunta que eu quero terminar respondendo aqui. Que o outro termo-chave, nós vamos terminar cantando uma pequena música que eu compus anos atrás, e amanhã nós vamos cantar novamente para lembrar sobre o temor do Senhor. Como viver essa vida sábia? A resposta está no versículo 7. Você não consegue. É somente na confiança, na dependência, no relacionamento com o Eterno. Porque é Ele que tem essa perspectiva e Ele revela de bom grado para seus filhos o temor do Senhor. É o princípio do saber. Para o mundo educar, encher o cérebro com mais informações, tecnologia e tudo mais, mas biblicamente, enchendo o cérebro sem alcançar o coração, nós só criamos diabos mais espertos. O foco é o coração. Os loucos desprezam tudo isso. 17 livros, 17 vezes, o livro trabalha o temor do Senhor. Desde o início que já vimos, fecha essa primeira parte dos 9 capítulos de diálogo do pai com o filho. O temor do Senhor é o princípio da rocma. O conhecimento do santo é prudência, filho. E o livro até termina o desfecho falando daquela famosa mulher virtuosa, que de fato é a rocma personificada para desfecho do livro. Enganosa é graça, vã a formosura, essas coisas foge. Mas a mulher que teme o Senhor, anda com Jesus, vive na presença de Deus. O livro, de início ao fim, trata dos benefícios disso. O pai coloca na frente do filho o que ele pode esperar no temor do Senhor. Discernimento, vida tranquila, vida longa e abundante, proteção para sua família, honra, contentamento, saúde, refrigério, suas esperanças realizadas. Filho, tudo isso, talvez culminando no texto de 14, que diz, no temor do Senhor, tem o homem forte amparo. Isso é refúgio. É baía segura, é fortaleza, castelo forte para os seus filhos. Se você andar com Jesus, é fonte de vida
para evitar os laços da morte. Essa frase, temor do Senhor, é como tantas outras na palavra de Deus. São abstratos. Eu temo a Deus. O que significa isso? Deixa eu tentar simplificar. E nós vamos até cantar sobre isso. É um conceito bipolar. Bipolar não no sentido psicológico, de personalidade, coisa assim. É dois polos. Um lado de reverência. A síndrome da boca aberta. A majestade do Criador de galáxias e átomos. Temor. Grandeza. Profundo respeito. Um Deus transcendente, totalmente outro. Isso é muito bom. Mas não é um Deus carrasco. Você fica assim porque você não leio a oração ansiosa do dia. Porque o outro lado, em santa atenção, é a intimidade, a amizade, amor, nosso Abba. O carinho em Cristo, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que me atrai para Ele. Ao mesmo tempo que eu sou repelido pela grandeza, eu sou atraído pelo carinho. A transcendência e a imanência que veio a nós em Cristo Jesus. O céu se abriu nessa época de Natal, 2000 anos atrás, e Deus se encarnou como um de nós para andar conosco e sempre ser um de nós. Esse equilíbrio. E quem anda na vida sempre ciente da presença desse Deus majestoso, mas que é meu amigo, e que toma decisões à luz disso. Ou como o Salmo 2 equilibra também de servir ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Alegrar-se com temor parece esquizofrênico. Duas ilustrações sobre esse conceito. Recentemente ministramos em Foz do Iguaçu. Conseguimos pela primeira vez visitar o lado argentino. E nós vimos algo tão... Se você já esteve diante de uma obra da criação, que ao mesmo tempo te atrai, eu tenho que ver, mas você se repele também. Eu tenho essa sensação com alturas. Eu tenho medo de altura, porque eu tenho bom senso. A minha esposa não foi criada assim, por causa do meu sogro. Então ela gosta de pendurar em lugares em que eu estou com muito bom senso, segurando a minha vida. Mas aquela sensação, eu quero ao mesmo tempo enfiar a minha mão nas águas, mas eu sei que se eu fizer isso, vai me levar para baixo, eu volto atrás. De alguma forma manter essa tensão. C.S. Lewis capta essa ideia fantasticamente nas Crônicas de Nárnia. Quando Lucy pergunta para os castores, animais falantes, sobre o rei que representa Jesus, Aslan, se ele é um leão domesticado, domável. Não, responde os castores, ele é temível, ele é feroz. Mas Lucy, nele você pode se aproximar e fazer carinho, como meus filhos ensinam os bebês. Carinho, carinho. Quem vive no temor do Senhor, anda com Deus. Orar sem cessar é como o Novo Testamento, não é estar rezando o tempo todo, mas em diálogo constante. Andar em Cristo. Quem toma decisões do temor do Senhor vive uma vida de eterno valor. Essa semana, baseado nesse centro
teológico do livro, de andar com Deus. Amanhã nós vamos trabalhar algo extremamente importante, que foi uma crise no nosso próprio casamento, muitos anos atrás. Como você ouve, como você dá crítica. Nós vamos trabalhar questões de educação de filhos, amizades e outros assuntos essa semana, mas eu gostaria que nós terminássemos cantando uma música. Gerson, a equipe está pronta aqui. Anos atrás, quando era pastor de jovens, estavam reunidos em casa, eu gosto de tocar piano, e toquei a música da Bela e da Fera, todo mundo se encantou, e eu estava, por causa das aulas, ensinando provérbios, e eu queria colocar uma letra junto com essa música. Nós vamos aprender agora, junto com o nosso grupo, e amanhã cantar de novo. Duas vezes. Sigam o regente, gente. No temor de Deus, o andar na luz, o amor da paz nos humildes faz. Ande com Jesus. Não dependa do que há em ti. Olha pro Senhor com amor, temor. Ande com Jesus. Ele é sempre o mesmo, sempre está contigo. Quer ser teu amigo, sempre é teu abrigo, no temor de Deus, sempre na presença do Senhor na terra, que criou o mar, fez o céu brilhar, fez a grande serra. Mesmo sendo Deus, derramou amor sobre ti e mim, sobre todos nós. Ande com Jesus. Um pouco mais devagar aqui no final. No temor de Deus, Criador dos céus, ande com Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar tudo isso. Mais uma vez. Isto. Temor de Deus, o andar na luz, o amor da paz nos humildes faz. Ande com Jesus, não dependa do que há em ti. Olha pro Senhor com amor, temor. Ande com Jesus. Ele é sempre o mesmo, sempre está contigo. Quer ser teu amigo, sempre teu abrigo, no temor de Deus, sempre na presença do
Senhor da terra, que criou o mar, fez o céu brilhar, fez a grande serra, mesmo sendo Deus, derramou amor sobre ti e mim, sobre todos nós. Ande com Jesus no temor de Deus, Criador dos céus. Ande com Jesus.